Anuário Espírita de 1989, especial com Chico Xavier. Chico Xavier, eu peço perdão porque eu não comer, para que eu não mereço manifestações dessa natureza. E confessar ao nosso amigo Vanucci que estou vindo ao nosso grupo depois de mais de 30 dias de pneumonia, mas com muita alegria. Muito obrigado. Vanucci, esta é uma casa que nós poderíamos chamar de Casa da Esperança, onde vemos milhares e milhares de pessoas de todas as partes do mundo que procuram Chico Xavier aqui na cidade de Uberaba. São emoções, é aquela mãe aflita que perdeu o filho, é o pai aflito. Todos os problemas são expostos, ele trata todos com amor, porque a grande arma do Chico é o amor. Coisa tão bonita que falta tanto nos homens do nosso próximo terceiro milênio, amor por tudo e por todos. Joaquim da Silva Tavares, eu construí um centro espírita em Portugal, com muito amor. Centro este que vai brevemente ser aberto dentro do meu coração e dentro das palavras amigas de certas pessoas. Eu e estas pessoas daremos o nome ao Centro de Chico Xavier como preto de nossa homenagem a esse grande homem espiritualista que consideramos talvez o melhor médico da atualidade. Entrevista. Qual o nome do senhor? José Alvino Pereira da Costa. O senhor está vindo de onde? Da Bahia. O senhor esperava conversar com o Chico? Pergunta. Demais, já 2 ou 3 vezes que vim aqui. É um grande prazer, apesar de estar distante, daqui uns 1.600 quilômetros. Nossa, para mim é um maior prazer estar aqui com o Chico. Tenho recebido muita graça e acredito cada dia mais na mediunidade do Chico, em Emmanuel e nos demais espíritos elevados que nós temos nesse campo. Gasparito, uma vez em São Paulo, recebendo um grupo de canadenses, eu fazia uma demonstração de pintura mediúnica. E entre os quadros que naquela noite vieram através de minha mediunidade, um deles era um Cristo muito singelo, assinado por Modigliani, uma senhora que estava na audiência, sentiu-se particularmente envolvida por esse trabalho, porque havia perdido um filho que desenhava. Ela reconhecia aquele trabalho como sendo muito semelhante ao do filho dela, já desencarnado. Ela percebeu que a semelhança era extrema e levou o quadro para Chico Xavier. Está aqui em nosso estúdio o pai de José Luiz Marques Ferreira, senhor José Marques Ferreiras. O que o Chico disse quando vocês chegaram com esse retrato lá? Pergunta. José Marques Ferreira. Quando levamos o quadro ao Chico para que nos explicasse a semelhança, nós lembrávamos que numa dessas últimas visitas, ele havia nos dito a mim, a Nelly, minha senhora, que ele achava que a próxima manifestação de José Luiz seria artística. Gasparito, porque o José Luiz já havia se manifestado através dele a vocês? José Marques Ferreira, exatamente, nós estávamos em Uberaba para visitarmos o Chico. Assistimos à reunião à noite, na sexta-feira. Quando o Chico nos viu, quase meia-noite, disse: amanhã apareçam na minha casa às 11 horas, preciso muito falar-lhes. E realmente no dia seguinte, sábado, ele recebeu-nos e contou que havia tido uma visão. Ele fora levado por um espírito a Paris e lá ele viu um grupo de pessoas, entre elas um moço alto, muito bonito, com muitos quadros, esculturas, a assinatura de Modigliani, etc. Chico disse ao espírito: eu conheço esse moço. Houve confirmação. Você conhece esse moço? Mas eu conheço esse moço no Brasil, disse então Chico. É o espírito, e o espírito confirmou: exatamente. Esse moço no Brasil foi o José Luiz. E o Chico concluiu: Dona Nelly, foi em Paris que eu vi isso. Gasparito. Agora eu quero que vocês vejam outro fenômeno curiosíssimo que vem comprovar não só a reencarnação, a mediunidade do Chico, mas a beleza da vida. Aqui temos 2 fotografias, uma de José Luiz e outra de Modigliani. Este desenho com a camisa de fora, todo geométrico, é um retrato de Modigliani. E o outro, que está aqui em branco e preto, é o retrato de José Luiz. Eu acho essas 2 fotografias impressionantes, porque são os mesmos olhos, o mesmo nariz, a boca é perfeita, igual o cabelo, a postura. Foto de José Luiz Marques, 1950 a 1972. E uma tela onde é retratado Amedeo
Modigliani, 1884-1920. Vanucci, meu querido Chico, a primeira pergunta é: uma palavra de esperança para o nosso país que atravessa uma crise tão difícil, problemas sociais e violência. Chico Xavier. Certa vez, Leon Denis foi questionado com respeito ao futuro do espiritismo e ele então disse: a doutrina será aquilo que os homens quiserem dela, e nós poderemos parafrasear Leon Denis dizendo que o Brasil será a grandeza ou a decadência que os homens, especialmente os dirigentes da nação, dele fizerem. Benito de Paula, meu amigo querido Chico Xavier, há mais de 60 anos você se dedica a um trabalho mediúnico maravilhoso. Qual o significado de tudo isso? E o que isso representa para você? Chico Xavier, um amigo espiritual em se comunicando aqui há poucos dias, numa página que eu considero muito interessante, contou que um amigo espiritual perguntou ao mentor das esferas mais altas o que significava 60 anos de trabalho espiritual ininterrupto. E o mentor respondeu que para Jesus significaria 6 minutos. Moacir Franco, a ciência cada vez mais se dedica à inseminação artificial. Eu queria saber do senhor qual é o ponto de vista da espiritualidade sobre os filhos de laboratório, pergunta. Chico Xavier, em diversos países, notadamente da Europa, a inseminação artificial se tornou algo de comum, mas cremos que é um assunto que se deve atribuir àqueles que se encontram descompromissados e sem nenhum vínculo para com os deveres que eles não tenham. Sabemos de senhoras de determinado país da Europa que, tendo altos vencimentos, porque são donas de uma inteligência invulgar, essas senhoras que não se casaram, podendo pagar várias empregadas para tomar conta de um filho, acharam de bom alvitre escolher um material que lhe pareça mais adequado à vida delas, de modo que ficamos na expectativa sobre o assunto num país como o nosso, em que estamos interessados em limitar os nossos crescentes do fator demográfico. Rafael Vanucci, Chico, e a relação pais e filhos? Pergunta. Como a gente deve se comportar? Pergunta. E como os nossos coroas devem nos tratar? Pergunta. Chico Xavier, uma criança de 6 a 8 anos, ela não tem recursos para fazer opções. Ela precisa de alguém que a dirija no caminho da vida, e isso é uma tarefa dos pais e das mães em particular, porque sem os pais e sem as mães, os professores, por eméritos que eles sejam, não podem realizar a transformação espiritual do espírito que a criança representa em si. E se a criança já nasce numa condição de necessidade, como um pássaro recém-nato que aprende pouco a pouco a voar, é uma descaridade deixarmos nossos filhos em plena ignorância de responsabilidade de viver, da beleza, do amor e da felicidade, de sermos unidos para o bem. A criança é um adulto que está numa fantasia transitória. Até mais ou menos aos 14, 15 anos, uma criança não tem discernimento para fazer opções tanto quanto ao caminho que lhes cabe seguir. Daí a tragédia dos toxicomanos, que começam cedo, seduzidos por criaturas inescrupulosas que se fazem traficantes desses venenos. A falta de pais vigilantes criou os delinquentes infantis. Juarez Soares. Um outro assunto que causa muita polêmica, muita discussão, é o problema da liberação do sexo. Eu gostaria que o senhor nos dissesse o que pensa a respeito desse assunto. Chico Xavier, a liberação do sexo é um problema muito difícil de se apoiar, porque um homem
tem deveres para sua companheira, e a companheira dele tem também os seus compromissos para com ele. A liberação do sexo é mais um motivo para que a irresponsabilidade alastre no mundo e crie a infelicidade de muitos lares, aumentando quase que pavorosamente o número dos desquites nos tribunais. Ronivon, eu quero de você, Chico, uma resposta a um angustiante dilema que nos cerca hoje. O terrível flagelo da AIDS. Como a espiritualidade vê esse mal? Pergunta Chico Xavier. Na condição de uma moléstia semelhante à varíola, quando a varíola despovoava cidades e afetuava milhares de desencarnações, até que a vacina pudesse debelar o mal que ela causava, também na AIDS temos muitas interpretações, inclusive a de que essa moléstia terá aparecido para punir as criaturas humanas, mas não pensamos assim, porque a misericórdia de Deus para no mesmo nível da justiça. Estamos com um problema muito sério e naturalmente exige a atenção dos cientistas que se dedicam à pesquisa e à realização dos melhores dias para a humanidade. Luciano do Vale, o aborto, Chico, é uma questão que merece um esclarecimento. Eu gostaria muito, mas muito de ouvir. Chico Xavier, um crime que é cometido entre as quatro paredes de uma casa, com absoluta impunidade, com absoluta impossibilidade da vítima se defender, o aborto é uma falta grave. Ney Gonçalves Dias, nós entramos na casa das pessoas, no ouvido das pessoas, nos olhos das pessoas. A imprensa, o rádio, a televisão modificam opiniões das pessoas, estabelece campanhas modificando comportamentos. Como é que é visto esse trabalho importante da imprensa, do rádio e da televisão pelo mundo espiritual? Pergunta Chico Xavier. Na Inglaterra há uma lei que consideramos de muita importância. A própria imprensa, através da cúpula formada pelos homens de responsabilidade que a representam, decidiu formar uma associação de censura de tudo que tivesse que ser lançado ao público pelos mais novos, pelos jornalistas, pelos radialistas, por todos aqueles que estivessem começando a tarefa de se comunicar com o público. No Brasil, a minha opinião pessoal, sem qualquer crítica, mas absolutamente sem qualquer crítica, eu creio que os excessos na televisão, nos jornais e nas revistas são de molde a falsear os sentimentos e o pensamento de muita gente. Lafayette Galvão. Chico, a doutrina de Kardec continua válida? Ela ainda é atual? Pergunta Chico Xavier. Eu não vejo qualquer ideia de superação de Allan Kardec nos dias de hoje. Até mesmo a discutida página sobre duelos está perfeitamente simbolizado nos conflitos que estamos vivendo. Mas o peso de armas, não o peso de armas, mas no campo vibratório. Os duelos no campo vibratório são tamanhos que somos obrigados a pensar em conflito internacional. De modo que Kardec não foi superado em ponto algum. Mesmo porque, além do ensinamento que ele nos trouxe, para superar esses ensinamentos, teria de praticá-los, o que ainda não aconteceu. Vanusa canta Chico, Bondade Xavier, letra de César Vanucci. Chico Xavier, eu sou muito grato a todos esses companheiros e a todas essas irmãs que se lembram de nós, não na condição de superioridade que pessoalmente reconheço não possuir, mas fico muito feliz com os votos que fazem a meu respeito, porque cada carta ou cada mensagem que criam destaques em torno do meu nome é um convite para que eu seja o que ainda não sou e que devo ser, que preciso ser e que peço a Deus ser algum dia. Desejo a todos os companheiros que nos ouvem muita paz e felicidade, muito acerto nas decisões que deliberem tomar, porque o mundo está precisando de quem pensa, muito mais daqueles que pensam do que aqueles que julgam se distrair ou atravessar o tempo no vazio. Em todo o tempo sem trabalho, em que todo o tempo sem trabalho vai abordar, de modo que nossa opinião pode parecer, mas isso não me incomoda, pode parecer avelhantada, uma opinião mística, mais religiosa do que positivamente real. Enfim, eles podem considerar o que eu digo, qualquer dissertação que eu faça, como sendo um pedaço de casa muito antiga que está se esboroando. Mas eu prefiro esperar a minha desencarnação pensando como penso e tentando agir como venho agindo, porque nós precisamos de paz. Mas que paz que nós temos se nosso sentimento está torturado por ilusões que não se compadecem com a nossa formação?
E quando a nossa cabeça está esfogueada por remorsos justos ou injustos, mas que nos obrigam a sofrer por determinadas questões. Então eu creio que o Evangelho de Jesus nos traça as normas para uma vida simples e feliz. Se os homens de Estado procurassem, de fato, ouvir o que Jesus nos ensina nos Evangelhos, as próprias grandes guerras seriam evitadas, porque em cada comunidade teríamos homens responsáveis para orientar os seus contemporâneos sem tanta complicação e sem tanta sofisticação que as pessoas encontram fora do ensinamento do Cristo. Chico Xavier e Vanusa. Terminou o Anuário Espírita de 1989. Entrar no Anuário Espírita de 1990. Fernando Pessoa, médium e suas relações com o Espiritismo. Fernando Pessoa, em 1914. Ao mesmo tempo em que foi o mais controvertido dos poetas da língua portuguesa, Fernando Antônio Nogueira Pessoa, Lisboa, Portugal, 1888-1935, é considerado um dos principais expoentes da literatura universal do século XX. Dizendo-se médium das figuras que ele criou, Fernando Pessoa tenta, a certa altura de sua vida, explicar o fenômeno de seus heteronônimos, que esta qualidade no escritor seja uma forma de histeria ou de chamada dissociação da personalidade. O autor destes livros nem o contesta, nem o apoia. De nada lhe serviria, escravo como é da multiplicidade de si próprio, a afirmar que estes homens, todos diferentes, todos bem definidos, que lhe passaram pela alma incorporeamente, não existem, não podem fazê-lo. O autor desses livros, porque não sabe o que é existir, nem qual, Hamlet ou Shakespeare, o que é mais real ou real na verdade. Lembrando que até hoje, para muitos estudiosos da psique humana, as comunicações espíritas são classificadas por histeria. Pessoa, no entanto, através de sua linguagem poética, define como sendo em si o fenômeno mediúnico. Sinto-me múltiplo, sou como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos que torcem para reflexões falsas uma única anterior realidade que não está em nenhuma e está em todas. Rememorando, esse personagem extraordinário da literatura portuguesa e que inscreveu seu nome como um dos principais expoentes da literatura universal do século XX, inventa personagens sobre as quais pseudônimos escreviam suas poesias e prosas. Os principais heteronônimos de sua vasta produção literária foram Alberto Caeiro, seu mestre e poeta da natureza, Ricardo Reis, das odes horacianas, clássico e pagão, sua principal característica, e Álvaro de Campos, futurista e radical. Quando escrevia com seu próprio nome, o vate português era um lírico, por vezes desencantando e contraditório, um nacionalista ou ainda um místico e ocultista. Ele não escreveria certos poemas. A consciência que tinha de que jamais seria esses personagens vivia dentro de Pessoa. Por qualquer motivo temperamental que não me propõe analisar, nem me importa que analise, construí dentro de mim várias personagens distintas entre si e de mim. Personagens estas a que atribuí poemas vários que não são como eu. Nos meus sentimentos e ideias os escreveria. Em 1931, em carta a Adolfo Casais Monteiro, Pessoa reforçaria essa ideia, fornecendo a um amigo a biografia característica de seus heteronimos. A um estudioso do espiritismo não soarão estranhas essas afirmações, tanto quanto a um leigo ou ao mais competente crítico literário. Enquanto estes procuram explicações do tipo diálogo polifônico, despersonalização criativa, outros eus de pessoas,
figuras desprendidas do poeta, transe de multidivisão, todas elas perfeitamente válidas quando se tenta analisar e compreender Fernando Pessoa. O estudioso da matéria espiritica reconhecerá as múltiplas personalidades que se manifestaram pela pena do literário, não como fruto de seus malabarismos intelectuais ou de sua abundante criação oximorônica, mas como influência de entidades espirituais, como muito presentes em seu canal mediúnico, que se misturava ao grande talento de Pessoa. A isso se poderá classificar de mediunidade. Em breve definição, mediunidade é uma faculdade supranormal, latente em diferentes graus em todos os indivíduos, apresentando categorias de muita complexidade e que se traduz pelo intercâmbio entre as dimensões física e espiritual, tanto tendo por agente um médium. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, divide a mediunidade em duas classes gerais: manifestações físicas, que se referem aos fenômenos de efeito físicos, manifestações intelectuais, referentes aos fenômenos inteligentes. Já o metapsiquista Gabriel Delane prefere outra classificação: A. Automatismo dos médicos e dos psicólogos. B. Fenômenos telepáticos. C. Intervenção dos espíritos. O êxtase de o guardador de rebanhos. Voltando à grande obra intelectual do intelectual português, lembremos de sua descrição do aparecimento de Alberto Caeiro, repentina eclosão que nada mais deixa transparecer que um autêntico transe mediúnico. Já na carta já citada de Pessoa a Casais Monteiro, ele descreve minuciosamente como ocorreu o episódio. Desde criança, Pessoa sentia-se compulsivamente tentada a inventar personagens, forçando assim um mundo fictício no qual se inseria gratificantemente. Já aos 6 anos escrevia cartas para si mesmo através de seu primeiro heteronimo ou entidade espiritual, pergunta. Chevalier de Paz, por volta de 1912, com 24 anos, tentou escrever poesias de índole pagã, mas desistiu, pois que não lhe satisfizeram os versos. Além de só vagamente vir-lhe à mente o autor desses poemas. Sem se dar conta disso, começavam seus primeiros contatos com Ricardo Reis. 2 anos após, tentou inventar, conforme sua definição, um poeta bucólico de espécie complicada para pregar uma partida em seu grande amigo, o poeta Sá Carneiro. Tentativa esta frustrada ao longo de vários dias. Inesperadamente, no que ele chama de Dia Triunfal, em 8 de março de 1914, Pessoa relata o episódio. Acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever de pé, como escrevo sempre que posso. Escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não consegui definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outra assim. Abri com o título O Guardador de Rebanhos, e o que se seguiu foi o comparecimento de alguém em mim. Foi o aparecimento de alguém em mim. A que dei logo o nome de Alberto Caeiro. Mais adiante, Pessoa faz interessante comentário a reforçar ainda mais as personalidades distintas de seus heteronimos. Se algum dia eu puder publicar a discussão estética entre Ricardo Reis e Álvaro de Campos, verá como eles são diferentes e como eu não sou nada na matéria. Palavras do próprio Fernando Pessoa. Mas cabe aqui uma pausa para chamarmos a atenção sobre um ponto. Pessoa
declara ter tentado inventar um poeta bucólico de espécie complicada para pregar uma peça em Sá Carneiro, mas só quando finalmente desistira, Caieiro apareceu. Ou seja, enquanto tentou conceber conscientemente o personagem, nada surgiu de seu inegável talento literário ou de valor poético. O que podemos depreender do fato é que se Fernando Pessoa tivesse realmente construído seus personagens da maneira com que faz um autor teatral, ou mesmo sua própria poesia, ele ainda com seus óbices corriqueiros que o processo criativo pode trazer ao artista, o teria feito. Mas não foi isso que se deu. Alberto Caieiro surgiu-lhe fora de seu plano de criação, penetrando-lhe sim na faixa mental propícia, mas com vida própria. Escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguiria definir. Outro fato possível de análise é a afirmação de que o Vate, quanto a ter uma alma feminina vestida por um corpo masculino, vosso fruto de sua criação mental, acaso alguns de seus heteronônimos não assumiram uma roupagem feminina? Pergunta. Seria bastante plausível que isso acontecesse, mas não foi o que ocorreu. Os fantasmas de Pessoa eram todas figuras masculinas. Ao encontro de seu mestre, Anuário Espírita de 1990. O episódio do encontro com Alberto Caieiro deu à Pessoa a sensação imediata de ter achado o seu mestre. Ele logo buscou instintivo e subconscientemente descobrir seus discípulos. Relata ele a Casais Monteiro: arranquei do seu falso paganismo Ricardo Reis latente. Descobri-lhe o nome e ajustei a si mesmo, porque nessa altura já o via. E de repente, em derivação oposta a de Ricardo Reis, surgiu-me impetuosamente um novo indivíduo, num jato, e a máquina de escrever sem interrupção, na emenda surgiu a Ode Triunfal de Álvaro de Campos. A ode com esse nome e o homem com o nome que tem. De todo esse significativo depoimento, que pouco diferente dos que temos tido a oportunidade de ouvir de inúmeros médios psicográficos, ficamos a imaginar se esse grande expoente da literatura do século XX tivesse tido uma melhor compreensão do fenômeno mediúnico em si, que, a par desse extraordinário talento, ganharíamos um excelente canal a trazer produções poéticas primorosas dos poetas do além, como faz há 6 décadas o médium Chico Xavier. São situações diferentes, é claro. Pessoa, ele próprio, um poeta literário, Chico um extraordinário, medianeiro. Mas nesse último temos um excelente exemplo de como um médium com sua sensibilidade pode contribuir à literatura mundial. Pessoa, heteronimos ou espíritos? Pergunta. Mais adiante, o próprio Pessoa descreve como ocorre consigo o transe mediúnico. Se há, porém, qualquer ponto em que precise de um esclarecimento mais lúcido, estou escrevendo depressa. E quando escrevo depressa, não sou lúcido. Digo que de bom grado lhe darei. Eu vejo novamente o grifo do autor diante de mim, no espaço incolor, mas real do sonho, as caras, o gesto de Caieiro, Ricardo Reis e Álvaro Campos. Como escrevo em nome desses 3? Pergunta. Caieiro, por pura e inesperada inspiração, sem saber ou sequer calcular que iria escrever. Ricardo Reis, depois de uma deliberação abstrata, que subitamente se concretiza numa ode. Campos, quando sinto um súbito impulso para escrever e não sei o que. O meu semi-heterônimo, Bernardo Soares, que aliás em muitas coisas se parece com Álvaro de Campos. Aparece sempre que estou cansado ou sonolento, de sorte que tenha um pouco suspensas as qualidades de raciocínio de inibição. Aquela prosa é constante devaneio, é um semi-heterônimo, porque, não sendo a personalidade minha, não diferente da minha.
mas uma simples mutilação dela. Sou eu, menos o raciocínio e a afetividade. A prosa, salvo o que o raciocínio dá de tenue a minha, é igual a esta, e o português perfeitamente igual, ao passo que Caieiro escrevia mal português. Campos, razoavelmente, mas como lapsos, como dizer eu próprio, em vez de eu mesmo, etc. Reis melhor do que eu, mas com um purismo que considero exagerado. Façamos mais uma pausa para reflexionar sobre as palavras de Fernando Pessoa. Já foi dito aqui sobre a perfeita descrição que estas dão sobre o transe mediúnico, mas chamamos a atenção à análise que o médio autor faz do português de seus interlocutores do além. Será crível que Pessoa, com seu português perfeito, procurasse propositadamente escrevê-lo estilisticamente mal só para dar veracidade e vida a seus heteronímos? Pergunta. Não cremos. Acreditamos isto sim, que ele cultivasse um respeito muito grande a esses personagens visitantes de seu mundo, a ponto de deixar-lhe intocada a obra, tal qual fazem os médios, conscientes de que as obras que lhes surgem do além através de sua pena não lhe pertencem. Recorrendo novamente a Allan Kardec, comparemos a definição que este dá a médios convulsivos com as descrições do vate português. Ficam num estado de sobreexcitação quase febril, a mão e algumas vezes o corpo todo se lhe agitam num tremor que é impossível dominar. A causa primária desse fato está em dúvida na organização, mas também depende muito da natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Os bons e benévolos produzem sempre uma impressão suave e agradável. Os maus, ao contrário, produzem-na penosa. É preciso, prossegue Kardec, que esses médios só raramente se sirvam de sua faculdade mediúnica, cujo uso frequente lhe poderia afetar o sistema nervoso. Provavelmente poderíamos enquadrar a Pessoa nesse tipo de mediunidade, pois na carta que ele escrevia à tia Anica e que reproduzimos em parte mais adiante, ele deixa bem caracterizado como uma parte dos fenômenos se processa com ele, semelhantemente a esta classificação de Kardec, e que não nos passa despercebido. Inclusive, a advertência que Kardec faz sobre o perigo desse tipo de mediunidade afetar o sistema nervoso. Pessoa, deduzimos, tinha conhecimento desse fato e passou a temer a própria mediunidade, o que lamentamos, e dentro de sua própria personalidade contraditória, arriscou-se a autodiagnosticar sua loucura. Numa carta não enviada a 2 psiquiatras franceses, o poeta escreve: do ponto de vista psiquiátrico, sou um histeroneurastênico, mas felizmente a minha neuropsicose é bastante fraca. O elemento neurastênico domina o elemento histérico e isso faz com que não apresente traços histéricos exteriores. Viram já, sem dúvida, onde reside o meu ponto fraco. Não tenho concentração que não seja intelectual, isto no raciocínio. Assim, é somente pela aplicação centrífuga desta vontade centrípeta que consigo ordinariamente agir com continuidade. Ousaremos, no entanto, discordar do gênio português e lamentar não ter tido ele coragem, talvez o termo se faça um pouco forte, de assumir e estudar a sua mediunidade, quando a sua histoneurastenia, que bom pudesse sair de todos os seus pares precisosamente como esta. Louco sim, louco, porque quis grandeza, qual a sorte não a dá. Não coube em mim minha certeza, por isso, onde o areal está, ficou meu ser o que houve, o que há, não o que há. Minha loucura, outros que me atomem com o que nela ia, sem a loucura que é o homem, mais que besta sadia, cadáver adiado que procria. Pergunta. Quinta, Dom Sebastião, rei de Portugal, 20/2/1933. Seus primeiros contatos com o Espiritismo, Anuário Espírita de 1990.
Foi certamente com sua tia Anica. Espírita confessa que Fernando Pessoa teve seus primeiros contatos com o espiritismo, quando então frequentava as sessões semi-espíritas que aconteciam na Rua de Passe Manuel por volta de 1912. Reproduzimos a seguir parte da carta que Fernando Pessoa escreve a essa tia, então na Suíça, em 24 de junho de 1916, e que traz os interessantíssimos relatos de que é protagonizador em relação a fenômenos mediúnicos. Vamos agora ao caso misteriosíssimo que a interessa, que a tia Anica diz não poder calcular o que seja. Sim, não calcula de certo. Eu próprio é o que menos esperaria. O fato é o seguinte: aí por fins de março, se eu não me engano, comecei a ser médio. Imagine, eu que, como deve recordar-se, era um elemento atrasador nas sessões semi-espírita que fazíamos. Comecei de repente com a escrita automática. Estava uma vez em casa de noite, tendo vindo da brasileira, quando senti a vontade de literalmente pegar uma pena e pô-la sobre o papel. É claro que depois que dei por fato de que tinha tido esse impulso. No momento não reparei no fato, tomei-o como fato natural em quem está distraído de pegar uma pena para fazer rabiscos. Nessa primeira sessão comecei por assinatura bem conhecida de mim, Manuel Gualdino da Cunha. Eu nem de longe estava pensando no tio Cunha. Depois escrevi mais umas coisas sem revê-lo nem interesse nem importância. De vez em quando, umas vezes voluntariamente, outras obrigado, escrevo. Mas raras vezes são comunicações compreensíveis. Certas frases percebem-se, e há sobretudo uma coisa curiosíssima, uma tendência irritante para me responder a perguntas com números, assim como uma tendência para desenhar. Não são desenhos de coisas, mas de sinais cabalísticos e maçônicos, símbolos do ocultismo e coisas assim que me perturbam um pouco. Não é nada que se pareça com a escrita automática da tia Anica ou da Maria, uma narrativa, uma série de respostas, a linguagem coerente. É assim, mais imperfeito, mas muito mais misterioso. Devo dizer que o pretenso espírito do tio Cunha nunca mais se manifestou pela escrita, nem de outra. As comunicações atuais são, por assim dizer, anônimas, e sempre me perguntam: quem é que fala? Faz-me desenhos ou escreve-me números. Mando-lhe junto uma amostra simples que não é preciso devolver-me. Nesta há números e rabiscos, mas quase que não há desenhos. É o que tenho aqui à mão. E para verem como é o espectro das minhas comunicações. É singular que, apesar de eu não perceber nada de tais números, consultei um amigo meu, ocultista e magnetizador, uma criatura muito curiosa e interessante, além de ser um excelente amigo. E ele disse-me coisas singulares. Por exemplo, eu disse-lhe uma vez que tinha escrito um número qualquer de 4 algarismos, de que não me recordo agora. Ele respondeu-me que havia 5 pessoas na casa onde eu estava, e com efeito, assim era. Mas ele não me disse de onde é que concluiu isso. Explicou-me apenas que esse fato de eu escrever números era prova da autenticidade da minha escrita automática, isto é, de que não era autossugestão, mas mediunidade legítima. Os espíritos, diz ele, fazem essas comunicações para dar essa garantia. E essas comunicações são, por isso mesmo, incompreensíveis ao médium. E de acordo que mesmo o inconsciente dele era incapaz de imaginar. Este meu amigo tem me explicado outros números assim, com igual e curiosa segurança. Só houve 3 números que ele não compreendeu. Estou contando rapidamente, é claro, e necessariamente omito pormenores e detalhes interessantes. O que narra, porém, é o essencial. Não para aqui
Não para aqui a minha mediunidade, descobri uma outra espécie de qualidade mediúnica, que até aqui eu não só nunca sentira, mas que, por assim dizer, só sentira negativamente. Quando o Sá Carneiro atravessava em Paris a grande crise mental, o que havia de o levar ao suicídio, eu senti a crise aqui. Caí sobre mim uma súbita depressão vinda do exterior, que eu, ao momento, não consegui explicar-me. Essa forma de sensibilidade não tem tido continuação. Guardo, porém, para o fim, um detalhe mais interessante, é que estou desenvolvendo qualidades não só de médio escrevente, mas também de médio vidente. Começa a ter aquilo que os ocultistas chamam a visão astral e também a chamada visão etérica. Tudo isso está muito em princípio, mas não admite dúvidas. É tudo por enquanto, imperfeito em certos momentos só, mas nesses momentos existe. Há momentos, por exemplo, em que tenho perfeitamente alvoradas de visão etérica, em que vejo a aura magnética de algumas pessoas e, sobretudo, a minha ao espelho, e no escuro irradiando-me das mãos. Não é alucinação, porque o que eu vejo, outros veem, pelo menos um outro com qualidades dessas mais desenvolvidas. Cheguei num momento feliz de visão etérica, a ver na brasileira do Rócio, de manhã, costelas de um indivíduo através do fato e da pele. Isto é que é a visão etérica no seu pleno grau. Chegarei eu a tê-la realmente, isto é, mais nítida e sempre que quiser? Pergunta. A visão astral está muito imperfeita, mas às vezes de noite fecho os olhos e há uma sensação de pequenos quadros muito rápidos, muito nítidos, tão nítidos como qualquer coisa do mundo exterior. Há figuras estranhas, desenhos, sinais simbólicos, números também. Já tenho visto números, etc. E há o que é uma sensação muito curiosa. Por vezes senti-me de repente pertença de qualquer outra coisa. O meu braço direito, por exemplo, começa a ser-me levantado no ar sem eu querer. É claro que posso resistir, mas o fato é que não o quis levantar nessa ocasião. Outras vezes sou feito cair para um lado, como se estivesse magnetizado, etc. Perguntar a tia Anica em que é que isto me perturba e em que é que estes fenômenos, aliás, ainda tão rudimentares, me incomodam. Pergunta. Não é o susto, há mais curiosidade do que susto. Ainda que haja às vezes coisas que metem um certo respeito, como quando várias vezes, olhando para o espelho, a minha cara desaparece e me surge uma face de homem de barbas ou um outro qualquer. São 4 ao todo que assim me aparecem. O que me incomoda um pouco é que eu sei pouco mais ou menos o que isso significa. Não julgueis que é a loucura, não é. Dá-se até o fato curioso de essa matéria de equilíbrio mental eu estar bem como nunca estive. Em matéria de equilíbrio mental eu estar bem como nunca estive. É que tudo isso não é o vulgar desenvolvimento de qualidades de médio. Já sei o bastante das ciências ocultas para reconhecer que estão sendo acordadas em mim os sentidos chamados superiores para um fim qualquer que um mestre desconhecido que assim me vai iniciando ao impor-me essa existência superior me vai dar um sofrimento muito maior do que até aqui tenho tido. E aquele desgosto profundo de tudo que vem com a aquisição destas altas faculdades. Além disso, já o próprio alvorecer dessas faculdades é acompanhado de uma misteriosa sensação de isolamento, de abandono, que enche de amargura até ao fundo da alma. Enfim, será o que tiver de ser.
Eu não digo tudo, porque nem tudo se pode dizer, mas o digo bastante para que vagamente me compreenda. Não sei se realmente julgará que estou doido. Creio que não. Estas coisas são anormais, sim, mas não antinaturais. Pedia-lhe o favor de não falar nisto a ninguém. Não há vantagem nenhuma e há muitas desvantagens, algumas talvez de ordem desconhecida em fazê-lo. Adeus, minha querida tia, saudades a Maria e ao Raul. Beijos ao Eduardinho. Para si muitos e muitos abraços de seu sobrinho, muito amigo e grato, Fernando Pessoa. Como já foi dito, é de lamentar que não tenha tido desenvolvimento ou uma continuidade regular à prática mediúnica por parte de Fernando Pessoa. Teria tido ele medo? Pergunta. Teria lhe faltado a orientação mais segura? Pergunta. Teria sido esse afastamento consequência de seu dialético e permanente questionar da vida? Pergunta. A resposta que imaginamos ter é que todos esses fatores construíram para que a humanidade perdesse esse portentoso médium, somados ao fato bastante conhecido de Pessoa ter se aproximado da doutrina teosófica quando, por força de seu ofício, Pessoa passou a traduzir obras teosóficas, principalmente de Madame Blavatsky. Não cabe aqui criticar essa doutrina, apenas a observação de que o poeta viu-se mais seduzido a aceitá-la e, em seu contexto doutrinário, não se cogita da prática de mediunidade, conquanto possua muitos pontos em comum com o Espiritismo. Anuário Espírita de 1990. Mediunidade não é exclusividade dos espíritas. Voltando à carta do poeta do Além Deus a Casais Monteiro, deve-se assinalar alguns comentários que faz sobre suas convicções espiritualistas. Creu na existência de mundos superiores ao nosso e de habitantes desses mundos em experiências e diversos graus de espiritualidade, subutilizando-se até se chegar a um ente supremo que presumivelmente criou este mundo. Há 3 caminhos para o oculto: o caminho mágico, incluindo práticas como as do espiritismo, intelectualmente a nível de bruxaria, que é magia também. Caminho este extremamente perigoso em todos os sentidos. O caminho místico, que não tem propriamente perigos, mas é incerto e lento. E o que se chama de caminho alquímico, mais difícil, mais perfeito de todos. Como podemos observar, a pessoa nessa fase de sua vida não poupa o espiritismo em seu julgamento, colocando a nível de bruxaria. É pena que nos faltem dados para saber o que levou o poeta a fazer esse julgamento, visto serem esses 2 ramos espiritualistas totalmente diferentes entre si quanto à prática e objetivos. Esses comentários desairosos ao espiritismo e à mediunidade, estendendo-se a outros escritos deixados pelo poeta, que havia encerrado sua fase espírita em 1916. Como a mediunidade não é privilégio dos espíritos e nem sempre quem a tem em alto grau se submete a ela, tornando-a uma aliada e não um motivo para conflitos psicológicos, Fernando Pessoa a carregou a vida toda e muito sofreu por não ter sabido compreender. Quem o diga, Cairo, Campos e Reis. Bibliografia. A vida e obra de Fernando Pessoa. João Gaspar Simões. Fernando Pessoa, o Espelho e a Esfinge. Massal de Moisés. O Pensamento Vivo de Fernando Pessoa. Organização de Cristina Fonseca. O Banqueiro, o Anarquista e outras prosas. Organização de Mossad de Moisés. O Guardador de Rebanhos e outros poemas. Organização de Massud de Moisés. Antologia Poética de Fernando Pessoa. Organização de Valmir Ayla. Fernando Pessoa ou Poetodrama, José Augusto Seabra. Diversidade e Unidade em Fernando Pessoa, Jacinto do Prado Coelho. O Livro dos Médios, Allan Kardec. Anuário Espírita de 1990.